outro Deus como o Senhor é. Ninguém é tão santo como o Senhor é. Não há outro nome tão poderoso. Teu nome é eterno e está acima de todos. A ti pertencem a majestade e o poder, glória e honra. O Senhor merece receber, pois tudo vem de ti e está em tuas mãos. Oferecemos a ti o que já recebemos. Glória e honra ao Rei, e o levantar das nossas mãos ao Rei. Glória e honra ao Rei, e o levantar das nossas mãos ao Rei. Não há ninguém maior, nem mesmo um igual. Tua grandeza incomparável é, jamais existirá um Deus além de ti. Tua beleza inigualável é. Não há ninguém maior, nem mesmo um igual. Tua grandeza incomparável é, jamais existirá um Deus além de ti. Tua beleza inigualável é. A ti pertence a majestade e o poder, glória e honra. O Senhor merece receber. Oh, oh. Glória e honra ao Rei, e o levantar das nossas mãos ao Rei Jesus. Glória e honra ao Rei, e o levantar das nossas mãos ao Rei. Olá, amigos e queridos irmãos. Muito bom, muita alegria de participar com você desse momento em que nós estamos encerrando essa maravilhosa série com o pastor Armando. Estou pronto? Jesus está voltando. É uma pergunta pessoal. Espero que Deus lhe ajude a responder a contento. Todos vocês são muito bem-vindos à nossa programação hoje, mas não esqueça, nós temos programa segunda, quarta e sexta às 19h30 e você é nosso convidado. A IBC é uma igreja aberta, afinal de contas já estamos numa tenda aberta o tempo inteiro, mas agora nós estamos em sua casa. Estamos entrando aí para participar com você e deixar um desafio sempre da palavra para o seu coração. Então, que você não esqueça o nosso lema: nossa casa, nossa igreja. Obrigado, muito obrigado por ter você conosco hoje. Sinta-se abraçado. Deus te abençoe.
Tu não és um Deus criado por minhas mãos, nem um Deus que é dependente de homem mortal. És um Deus que não precisa do que posso oferecer. Tu és Deus e outro igual não há. Tu não és um Deus criado por minhas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. És um Deus que não precisa do que posso oferecer. Tu és Deus e outro igual não há. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. No controle estás, tu somente és Deus. E assim, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu somente és Deus. Só a ti, ó Deus, pertence todo o poder. Ao teu nome seja glória, honra e louvor. Tudo que eu posso dar-te és digno de receber. Tu és Deus e outro igual não há. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. No controle estás, tu somente és Deus. E assim, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu somente és Deus. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. No teu trono estás, tu somente és Deus. E assim, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu somente és Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa. Nada
Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá e como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, Jesus, Olá, eu vim conversar com você acerca do nosso EPL 2020. Em fevereiro anunciamos nosso encontro com o tema Vem pra Mesa. Iremos falar sobre estar à mesa com Deus em devoção, com meu irmão em comunhão e com o próximo em missão. O encontro tem data marcada, a partir do dia 10 de junho, mas diante do que estamos vivendo, sem uma data para voltarmos a nos reunir presencialmente, dificulta a organização dos nossos irmãos que vêm de outros estados e que precisam de passagens e hospedagens. Pensando nisso, resolvemos mudar nosso formato. O EPL irá acontecer, porém de forma online, você na sua casa e nós estaremos levando todo esse conteúdo para você. Teremos as palestras, músicas e alguns seminários, tudo isso de forma gratuita através do canal da IBC no YouTube. Você que já havia feito a sua inscrição, não se preocupe, entraremos em contato para acertarmos isso. O importante é saber que mesmo estando em casa, estaremos ao redor da mesa,
sendo inspirados a cumprir a missão que Jesus nos deixou. Estamos isolados presencialmente, mas não estamos parados, porque a Igreja de Jesus está em pleno movimento, porque essa igreja, ela não para. Então, vem para a mesa. Em breve nas redes sociais traremos mais detalhes da programação. Gostaria de, nesse momento em que nós vamos ofertar ao Senhor, deixar muito claro que ofertar é, antes de tudo, uma expressão da minha e da sua gratidão ao Senhor. A gratidão deve ser vivenciada em cada momento da nossa vida, sejam eles bons ou difíceis, como nós estamos vivendo nesse momento da pandemia, que não tem sido fácil para nenhum de nós, principalmente para nós dessa idade que estamos lá mais do que nunca restritos, né? Então, no Salmo 121, a gente encontra o povo de Deus já no Velho Testamento. Era um povo simples, humilde, vivia da sua agricultura, mas quando eles subiam para Jerusalém, eles subiam cantando cânticos de gratidão, externavam tudo que estava no coração. Olha só o que nos ensina no Salmo 121, que é um desses cânticos. Diz assim, ó: olho para os montes, porque são montes. Quem já foi em Jerusalém sabe quantos montes a gente sobe para chegar lá. Aí ele diz, eu olho para esses montes e pergunto, de onde virá o socorro? E eles respondiam, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Essa é uma resposta que tem que estar no meu coração. Mesmo tomando cuidado, mesmo lavando as mãos, mesmo buscando higienizar, mas o meu socorro sempre vem do Senhor. O seu socorro sempre vem do Senhor. Foi Ele que fez os céus e a terra. Então, nesse momento difícil, pratique a sua fé no Senhor. Não é diferente no Novo Testamento. Quando a gente olha para a história da igreja, por exemplo, mesmo no meio também de muita tribulação, eles tiveram grande alegria e transbordaram de muita generosidade. É o que está lá escrito aos Coríntios, né? Eu creio que nós estamos vivendo um tempo muito parecido com aquele que é descrito lá em 2 Coríntios capítulo 8. Eu creio que nós precisamos demonstrar agora a nossa generosidade, mesmo no meio de dias difíceis, de pobreza, que talvez alguns vão perder parte dos seus rendimentos. Então, se aproxime do Senhor, se aproxime de Jesus para que você possa ofertar em toda e qualquer situação. Que você continue se mantendo fiel aos seus compromissos com o Senhor e talvez com aqueles que estão perto. Nós, como igreja, abençoamos toda uma comunidade que está próxima a nós, até alguns que estão distantes. E quando você dá a sua oferta, nós podemos viabilizar isso também. Então, que cada um de nós, como diz, que cada dispenseiro seja encontrado fiel. Aí, na sua tela, vai aparecer as contas da igreja. Mas hoje, você com o seu celular, pode ir num cantinho da tela e nesse quadradinho que aparece aí, se você aproxima o seu celular com a câmera aberta, vai aparecer no seu celular como você pode ofertar. Que Deus abençoe esse tempo da sua vida. Que Deus abençoe esse momento em que juntos nós ofertamos ao Senhor. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe pra mostrar
a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós se há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Olá, Igreja de Jesus, um bom domingo na paz do Senhor. Nós estamos de volta, né? Para a gente juntos meditar na Palavra de Deus. Vamos todos meditar na Palavra de Deus. Talvez é a hora agora de você... Bom, eu continuo me chamando Armando, né? Vocês sabem, um discípulo de Jesus em processo de restauração, vivendo a quarentena, orando, intercedendo, né? Às vezes um pouco preocupado, às vezes um pouco assim chateado com todas as coisas que estão acontecendo mundo afora, mas depois que eu vou para a Palavra de Deus, faço o meu mapa e medito nele, pronto, me vem a tranquilidade, eu consigo fazer coisas que me levam aos bons pensamentos, aos bons fluidos, né, como diz o pessoal, tá bom? Então, prepare-se aí, tá bom? Pega a Palavra de Deus, nós vamos mergulhar na Palavra, Bíblia aberta, pode ser no seu aplicativo, se você tem aí um celular do lado, mas se você está me acompanhando pelo celular, coloca ele num cantinho aí que você pode ver, pode ouvir e ao mesmo tempo nos acompanha aí na Palavra de Deus. Nós vamos colocar alguns textos aí na nossa tela, mas outros não, certo? Mas de qualquer maneira, vem com a gente, vem com a gente. Que momento precioso esse que nós estamos vivendo, né? Estamos sendo depurados pelo Senhor. A nação, os governos, a igreja, todo mundo sendo depurado. E eu tenho certeza absoluta que talvez esse seja o último domingo, assim, que você vai ficar presinho em casa e quem sabe, né? Ou talvez mais um.
e aí seremos liberados, tá bom? Nossa expectativa é que, como comunidade, a gente talvez leve um pouquinho mais de tempo para o retorno, até porque a gente não quer retornar para ficar 2, 3 metros de distância uns dos outros, né? Acho que a gente não aguentaria. Então, nós queremos voltar, mas queremos voltar com todas as regras, cumprindo tudo aquilo que o governo tem determinado, principalmente o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, enfim, nós vamos estar muito atentos a isso. E tenho certeza que será um tempo de muita festa. Nós queremos marcar logo uma grande festa para a gente não voltar para a comunhão como se fosse um funeral, tá certo? Então, vem comigo, nós vamos estudar juntos ou continuarmos juntos estudando sobre a volta de Jesus e o fato de estarmos ou não prontos para isso. Você está pronto? No primeiro domingo dessa série nós falamos sobre o fim do mundo. E falamos que, a despeito do fim do mundo, é o fim destas coisas, pode ser o fim desta terra, mas Deus nos promete novos céus e nova terra. Estudamos 2 Pedro capítulo 3 e aprendemos que, a despeito de todas as catástrofes, o que Deus quer com a escatologia, com o futuro, é primeiro que você não fique ansioso, que você não se preocupe, porque o que é mais importante é a sua vida. Sua preparação tem a ver com o seu bem-estar aqui e agora. E Deus vai cuidar do então. E no domingo passado nós estudamos 1 Tessalonicenses, né? E aí nós estudamos sobre como nós devemos estar conscientes da volta de Jesus. Olha, nós voltamos lá para o calendário de Deus, falando sobre Daniel, lá no capítulo 9, né? Tantos anos antes de Cristo, né? 400 e poucos anos, quase 500 anos antes de Cristo, Daniel já tinha uma revelação divina falando sobre os reinos, né? O reino babilônico, o reino medo-persa, antes o reino assírio, depois o reinado grego, depois o reinado romano, e Deus tem toda a revelação dos tempos e épocas que ele reserva para si mesmo e revela aos seus servos, como revelou ao profeta Daniel. E ele fala ali naquele texto sobre as 70 semanas de Daniel. Lembra? 70 semanas? E eu falei que tinha a 69ª semana, ou seja, é aquele tempo em que, cumprido toda a profecia que dizia respeito ao retorno dos judeus à terra prometida, que aconteceu com Neemias, e contando todos os episódios até a revelação e a vinda do ungido para expiar pelos nossos pecados, ou seja, Jesus vindo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o servo sofredor de Isaías capítulo 53. Então, da saída do povo até a reconstrução dos muros e do templo de Jerusalém, nós teríamos 483 anos mais ou menos, o que cai exatamente na época em que Jesus é levado à cruz do Calvário, expia pelos nossos pecados, faz sacrifício por nós, morre em nosso lugar. Nós lembramos disso há pouco tempo com a Semana Santa, não foi? E ele então ressurge ao terceiro dia, e aí nós temos o chamado intervalo do tempo dos gentios. Nós lemos lá em Romanos, no capítulo 11, até que se cumpra o tempo dos gentios. E vamos lembrar que entre a 69ª semana de Daniel e a 70ª semana, nós temos um intervalo. Por quê? Deus aí coloca Israel de lado. Porque todas as semanas, todas assim, as épocas de cada uma dessas 70 semanas tem a ver com a lida de Deus com o seu povo Israel, povo escolhido. E quando Jesus vem, ele espera de Israel que ele assuma o reino e que cumpra o seu papel de luz do mundo, sal da terra, mas Israel o rejeita. E tem dois textos no Novo Testamento muito tristes, né? Quando Jesus diz que o reino está sendo tirado e dado a um outro povo. Então Israel é deixado de lado por um tempo, como povo escolhido, como povo com uma missão. E Deus então abre um intervalo chamado Tempo dos Gentios, em que eu e você somos contemplados, somos ramos da oliveira brava,
que agora vai ser enxertado na oliveira boa, né? No povo escolhido. Nós nos tornamos filhos de Abraão pela fé, certo? Mas fomos enxertados porque nós não tínhamos as promessas, não tínhamos o Velho Testamento, a Escritura, não tínhamos a promessa do Messias, né? Mas nós, gentios, fomos colocados para dentro, nesse intervalo de tempo, plenitude dos tempos que abre o tempo dos gentios, o tempo da igreja. E esse tempo encerra para nós, certo? Exatamente no arrebatamento, que é antecipado pelo apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 13. Você não se preocupe com aqueles que já morreram em Cristo, e se nós tivermos que experimentar a morte, nós não seremos precedidos por aqueles que estiverem vivos, porque Jesus voltará para buscar a sua igreja e primeiramente ressuscitam aqueles que morreram em Cristo. Depois nós, os que estivermos vivos para a vinda do Senhor, seremos arrebatados, percebe? Ninguém verá Jesus a não ser os seus santos, aqueles que foram santificados pelo sangue de Jesus. E aí nós estaremos com Jesus no julgamento do Bema, 2 Coríntios capítulo 5, e onde lá nós teremos o julgamento das obras, a fim de que nós possamos dar conta daquilo que fizemos quando recebemos do Senhor a nossa comissão, não para perdição, mas para checagem das nossas obras diante do Senhor. E aí depois nós temos as bodas do Cordeiro, e em seguida, enquanto acontece a tribulação e a grande tribulação, os 7 anos aqui na terra, em seguida, ao final desses 7 anos, a igreja volta com Jesus, que aí sim é visto por todo o olho, pisa no Monte das Oliveiras, é celebrado e inaugura o milênio, certo? Então todas as catástrofes do Apocalipse, capítulo 6 até o capítulo 18, todas essas catástrofes acontecerão na terra, envolve o povo judeu, envolve a reconstrução do templo, envolve uma paz mundial que será celebrada com Israel, imagine. E ao meio da semana, depois de 3 anos e meio, esse pacto é quebrado, há uma dessacralização do templo e os judeus serão violentamente perseguidos. Então muitas das profecias de Mateus, capítulo 25, 24, 25, tem a ver com esse tempo da grande tribulação. Se a vossa fuga ali acontecer no sábado, no Shabat, né? Então fala da desolação, da abominação que será plantada no templo. Nós não temos isso. O anticristo não vai plantar nada dentro do templo. O templo somos nós, né? Não é nem um templo físico, mas naqueles dias nós teremos sim um templo físico. E aí, terminada essa parte, né? Nós chegamos agora a esse último momento em que nós meditamos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 1 a 28. E aqui nós temos exatamente como Deus quer que a gente viva, que a gente reaja, estejamos prontos para o seu retorno e a sua volta. Muito lindo isso. Vivendo igreja, então, na mutualidade e na submissão. E eu vou ler dos versos 12 a 22. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Cuidem de que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Estejam alegres sempre. Nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apagueis o Espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo que é dito.
e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Então, minha oração hoje é: Senhor, abençoa cada casa, cada lar que nos ouve, cada equipamento conectado. Abençoa cada pessoa, Senhor. Os enfermos que ali estão, os desanimados, Senhor, anima, traz ânimo. Os que estão sem esperança, traz esperança, Senhor. Que o Senhor realmente coloque a mente e o coração de cada um cativo ao Senhor Jesus Cristo e à sua palavra. Amém. Em nome de Jesus, né? Amém, amém, amém. Então, a segunda vinda de Jesus, você vê na leitura do texto, parece um texto normal sobre eclesiologia, como nós devemos nos comportar como igreja, mas o texto ele está no contexto da segunda vinda, ou seja, enquanto Jesus não vem, como é que ele quer que nós estejamos preparados? Como é que ele quer que nós estejamos agindo como indivíduos e como comunidade? E ele dá duas coisas: vocês precisam viver mutualidade e submissão. Estejam submissos e também que vivam a reciprocidade de alma, de espírito e de vida com os seus irmãos. Então, a segunda vinda, ela não só alimenta a nossa esperança de redenção de todas as coisas, não só alimenta o nosso encontro triunfal, mas também nos estimula a estarmos preparados com o santo e exemplar proceder diante de Deus, tanto indivíduos como a igreja. E esse proceder comunitário recebe então instruções claras do apóstolo, que destaca duas coisas: mutualidade e submissão. Repitam aí comigo, né? Mutualidade e submissão. Tudo isso vivendo a igreja, o corpo de Cristo, aquele corpo místico, maravilhoso, poderoso que foi inaugurado em Atos e que terá o seu fim e o seu término quando do arrebatamento. Lembra de 2 Pedro capítulo 3, a gente viu isso: o dia do Senhor vem como ladrão, os céus desaparecerão, estrondos, e aí aguardamos com grande expectativa e etc. Mas ele diz: portanto, amados, lá no final, enquanto esperam essas coisas, ou que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. É assim. Então, quais são as marcas desse discípulo e dessa comunidade que está aguardando o retorno de Jesus? Então, a segunda vinda exige de nós relações de mutualidade e submissão. O destaque aqui está para os verbos no plural. A relação também entre líderes e liderados, entre ênfase na mutualidade que nos leva às relações entre os discípulos, mas também na relação entre os discípulos e a sua liderança, tanto nas reuniões menores quanto nas reuniões maiores, né? Então, vamos aos versículos 11 a 14. Edificação mútua. Verso 10 diz assim: Cristo morreu por nós para que, quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Então, nós estamos todos nós, ainda que separados de casa em casa, estamos unidos em Cristo. Paulo encerra o verso 10 dizendo que todos nós estamos unidos nele, Cristo, e como consequência da sua morte, nós somos seu povo, seu corpo, sua família, edifício de Deus, e somos uma comunidade formada, aliás, por discípulos de Jesus. Isso é importante, compreender a nossa identidade enquanto aguardamos a sua vinda. Efésios capítulo 2, versículos 4 a 6 diz o seguinte: mas Deus, que é tão rico em misericórdia, nos amou, tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. É a ênfase de Efésios, né? Em Cristo, com Cristo. Ele morreu, nós morremos com Ele. Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele, né? Ele reina, nós reinaremos com Ele. Então nós estamos aqui para vivermos em Cristo a mutualidade. Estamos juntos.
E olha, nós não estamos juntos porque preferimos uns aos outros, não, mas porque nós estamos ligados por meio de Jesus. Se pudéssemos fazer escolhas, né, nós teríamos as famosas panelinhas, né? A gente estaria unido só com aqueles que têm mais, vamos dizer assim, empatia com os nossos gostos, né? Com a nossa maneira de ver, a nossa maneira de ser, né? Lá no mundo, quando não tínhamos Jesus, a gente selecionava. Eu gosto deles, não gosto daquele, aquele ali eu odeio, aquele eu não teria nenhuma convivência, mas no corpo de Cristo não é assim. Nós não nos unimos por preferências pessoais, mas nos unimos porque nós estamos todos em Cristo e recebemos dele uma missão de incluirmos a todos que assim o aceitem no corpo de Cristo. Isso é muito lindo, estamos juntos, né? E por isso os grupos menores, os grupos de relacionamento também estão juntos, não por preferência, não formem grupos de amigos, formem grupos de pessoas que estão em Cristo Jesus, que têm uma missão. E assim como o casamento, os grupos não nos foram dados por satisfação, mas para a santificação. Não nos foram dados os grupos, os amigos e as pessoas para o nosso prazer, mas para que nós pudéssemos exercer misericórdia, amor, disciplina e aceitação. Assim, é interessante, né? Existe uma ilustração que mostra mais ou menos isso, né? Duas pessoas, quando elas estão na base do triângulo, uma em cada ponta, e Cristo no alto, na medida que elas se aproximam do vértice superior, elas se aproximam umas das outras, percebe? Não é o futebol, não é o gosto, não é o happy hour, não é as preferências pelas mesmas coisas, pessoas que pensam igual, pessoas do mesmo poder aquisitivo, não é isso, né? São pessoas de diferentes matizes, porque o que nos aproxima não é o dinheiro, o que nos aproxima não são os carros, o que nos aproxima não é necessariamente o lugar geográfico, não é o fato de você morar no condomínio ou morar num conjunto, não é isso. O que nos aproxima é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na base do vértice, do triângulo, né? Em vértices separadas, mas quando nos aproximamos do vértice superior, estamos sim juntos um ao outro, pertinhos uns dos outros, porque nós estamos nos aproximando da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, nossas preferências para o convívio com pessoas no mesmo grupo não deveriam começar jamais por afinidade, parentesco, nível social, compatibilidade de personalidade. Jesus, então, não teria escolhido aqueles homens, né? Aliás, nenhum ser humano seria compatível com o caráter de Jesus, não é verdade? E olha as peças raras que ele aturou e que ele trouxe para perto. Então, devemos nos abrir com todos aqueles que buscam em Cristo ou estão em Cristo, devemos abrir nosso coração, nossa vida e estarmos assim nos preparando para a volta do Senhor Jesus Cristo. Enfim, nós somos responsáveis, segundo Paulo, né, pela vida uns dos outros. Enquanto aguardamos Jesus, nós então nos responsabilizamos uns pelos outros, né? Paulo diz no verso 11, portanto animem-se e edifiquem-se uns aos outros como têm feito. Viu? Portanto, quer dizer, à luz de tudo isso que foi dito, da segunda vinda, de todo o prognóstico do futuro, certo? Então ele diz, animem-se e edifiquem-se, né? Então, se estamos conscientes do iminente e inadiável dia do Senhor, vamos nos tornar exemplos de cuidadores, prestadores de contas uns com os outros, instrumentos de Deus na vida dos nossos irmãos, enquanto nos reunimos como grupo de relacionamento, nós devemos nos exortar e edificar uns aos outros. A palavra é animar, exortar, chamar atenção para eventuais desvios, como diz em Gálatas 6:1. Edificar é promover o crescimento do outro, não é assim? Jamais derrubar, jamais decepcionar, jamais induzir o outro ao tropeço. Não façamos isso. Jesus está voltando. Não vamos defraudar o irmão, não vamos desestimular, não vamos desconstruir o que Jesus está construindo pelo mau exemplo.
edificar, não derrubar. A gente só vê isso hoje nas redes sociais, né? Qualquer pessoa que se posiciona em elogio à esquerda ou à direita é detonado, porque as pessoas estão com armas, com pedras, com baladeiras, né? Ou estilingues, né? Na mão, para derrubar o outro. Isso é papel de Satanás. Peneirar o outro e ver apenas o pior das pessoas, sem a capacidade de enxergar que em cada irmão e em cada pessoa existe algo de bom, algo que pode ser suscitado para a glória de Deus, e nós temos que edificar. Verso 14, irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Aqui diz, advirtam os ociosos. Lembra daqueles que não queriam mais trabalhar, que estão querendo entregar tudo? E talvez você está passando por um momento difícil da sua vida e não quer se reinventar, deixou de se reinventar. Esses dias nós tivemos na nossa própria casa um exemplo, né? Minha filha, que tinha um estúdio, um trabalho, agora não pode mais, não tem mais. Mas fizemos todo um esforço, obviamente. O marido, Vladson, foi muito responsável por isso também, de estimulá-la a fazer algo novo, a se reinventar. Não vale se entregar, não vale ficar só olhando e dizendo não dá mais. Cada centavo vai contar, cada moedinha vai contar. Então nós vamos à luta, nós vamos começar de novo, né? Então estimulem, advirtam os indisciplinados, né? Os que perdem o passo na marcha, porque esse termo aqui é meio militar também, né? Os que não querem pegar no pesado, imaginam que a vida cristã só valerá a pena ser vivida na glória. Não, para com esse pessimismo. Lá vai ser muito melhor, mas aqui ainda pode ser infinitamente melhor se estamos com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Encorajem os desanimados, aqueles que desfalecem, né? No caso de Paulo aqui, pela perda dos irmãos, pelas durezas da provação, pelo momento que nós estamos vivendo, aqueles que acham que o livramento não virá, que dias melhores não virão, né? Imaginam que a vida cristã, então, não valeu a pena, eles perdem a visão da promessa divina. Então é nossa função adverti-los, é nossa função mostrar que há uma esperança, uma luz no fim do túnel. Deus está com a chave da história. Então, ajudem os fracos, aqueles que não têm tanta convicção, os que sucumbem no vício da noite, por falta de conhecimento de Jesus, da palavra de Jesus. Lembre-se, o Senhor está voltando, então é tempo da gente realmente poder encorajar as pessoas, mostrar às pessoas que ainda é tempo e vale a pena lutar e fazer o melhor aqui e agora. Jesus está voltando. Depois ele diz, não retribuam o mal com o mal. Ele não falou que nós seríamos perseguidos? Ora, tem gente que se decepciona, e eu conversei com a irmã essa semana, a mesma coisa. Eu estou decepcionada porque eu disse algo lá e ninguém me entendeu e todo mundo começou a me perseguir, não era bem aquilo que eu estava dizendo. Minha irmã, eu sou acostumado a esse tipo de coisa, as pessoas mal entendem, porque por vezes tem preconceito, estão preconcebidos, né? Querem que você diga aquilo que eles estão torcendo que você fale, querem que a queda seja rápida e seja iminente e assim por diante, né? Então, mas qual é a nossa reação? A Bíblia diz misericórdia, não retribua o mal com o mal. Ame e ame, né? Outra coisa, seja bom para com os de dentro e para com os de fora, acolher, abençoar, ajudar os irmãos que estão em necessidade, acompanhe, procure saber, tome nota, faça algo a respeito dessa pessoa, né? Eu recebo todo o tempo pessoas que estão em dificuldades, que estão precisando de uma ajuda, e aí eu já imediatamente não só quero orar por aquilo, mas quero fazer algo a respeito, e faça isso com os de dentro, e faça isso também com os de fora, acolher, abençoar. E quando você faz com os de fora, você faz em nome de Jesus, né? Aquele que nos uniu e nos livra da ira vindoura. Lembra?
Jesus está voltando. Como é que eu me preparo? Ora, encorajando, advertindo os ociosos, ajudando os fracos, sendo pacientes com todos, né? Não podemos desistir de ninguém pode ser deixado para trás. Vamos lá e vamos ser misericordiosos e vamos também exercer bondade para com os de dentro e com os de fora. Estes são os princípios da convivência para aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. E temos o segundo ponto também, que é do capítulo 5, versículos 12 a 13, né? Ou seja, enquanto aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo, muito importante a edificação mútua, porque nós estamos unidos em Cristo, somos responsáveis uns pelos outros, e assim nós devemos exortar, confortar, ajudar, ter paciência, misericórdia e fazer o bem, A outra coisa importante, enquanto aguardamos a volta de Jesus, você quer estar pronto? Seja submisso. Submissão mútua. Irmãos, honrem seus líderes, diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5,12, na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. Gente, olha que coisa importante. A Igreja de Jesus, ao contrário do relativismo, ao contrário da anarquia, do desrespeito, da sociedade sem Deus, a Igreja de Jesus vive sob a autoridade divina. E Deus nos organiza de forma a respeitarmos, a termos e aprendermos a ter respeito pela hierarquia funcional. É assim no casamento, marido e mulher. Submissão mútua, mas nós temos papéis, autoridade funcional, submissão também funcional. É no casamento e é assim também na igreja local. A Igreja de Jesus é assim: pastores, presbíteros, bispos, presidem e estabelecem diáconos, diaconisas, autoridades espirituais, líderes que coordenam, supervisionam e orientam o rebanho do Senhor. Lembra disso? Está na palavra de Deus, Atos 20, 28. Paulo pede que tais líderes sejam tratados em máxima consideração pelo ministério que exercem entre o povo. Vocês estão lembrados do domingo passado? Pastor Aristides, ao ver aquele vídeo da reinauguração da tenda, ele embarga a voz, ele chora. Ele se emociona. Eu estava dizendo para ele durante essa semana, estes são os homens e as mulheres que nós queremos à frente do corpo de Cristo. Pessoas que choram pela igreja, pessoas que se sensibilizam pelo corpo de Cristo. Esses são os líderes, os pastores. A Igreja Batista Central de Fortaleza tem tratado a sua liderança com toda a deferência, com todo o respeito, com toda a honra. E embora haja esse movimento dos desigrejados e de pessoas que acham que não querem autoridade, eles têm que rasgar a Bíblia, inventar uma outra Bíblia. Eles são submissos, não é que eles não sejam submissos, mas eles decidiram serem submissos a si mesmos, aos seus próprios desejos, à anarquia. Eles não suportam a autoridade. E até às vezes exercem autoridade, mas não se submetem à autoridade. Então, autoestima, respeito e honra aos líderes espirituais, amor que visa sempre o bem da sua liderança, paz, sim, paz com Cristo pressupõe a paz de Cristo que deve reinar entre nós e as nossas relações. Discípulos pacificadores não admitem a guerra, a intriga, a fofoca, a maledicência que destrói a reputação dos irmãos. Nesses dias na internet, que tristeza! As pessoas são capazes de lhe matar.
elas destilam ódio quando você emite qualquer opinião contrária àquilo que ela pensa, né? E às vezes no corpo de Cristo tem esse tipo de coisa também, o ódio destilando. Não estão discordando de ideias, dialogando, mostrando, mas estão simplesmente ferinamente colocando para fora o fel, né, de mágoas, de raiz de amargura. Não, o corpo de Jesus não pode agir assim. Jesus está voltando e ele está dizendo: olha, vivam em paz, respeitem seus líderes enquanto vocês me aguardam. A despeito da hierarquia funcional dos líderes, cada discípulo deve se submeter ao grupo pequeno, aos seus parceiros de prestação de contas, certo? Nós nos submetemos uns aos outros, Efésios 5, 21. Não queremos independência na caminhada, como também não queremos dependência do discipulador ou do líder, mas queremos sim interdependência. Todo líder ou parceiro de prestação de conta e todo discípulo devem saber distinguir entre o que é a opinião de um líder, o que é o conselho de um líder e o que é um mandamento bíblico, certo? Tanto quem aconselha como quem recebe ou espera o aconselhamento. Nós podemos dar opinião é opinião. Nós podemos dar um conselho é um conselho. Mas nós podemos também dar o mandamento divino. Isso é o que Deus está dizendo. Você não pode negligenciar a despeito de você gostar ou não de mim. O mandamento é claro e explícito. E também, olha o que o apóstolo Paulo agora faz. Não apenas falando do indivíduo, do discípulo, do pequeno ajuntamento, mas ele agora diz como devem ser as expressões bíblicas na reunião daqueles que se ajuntam para aguardar a vinda do Senhor. Nós estamos assim, né? Aguardando a vinda do Senhor, ajuntamento que espera. Então, as recomendações a seguir, elas indicam uma prática litúrgica. Tem uma liturgia, ou seja, um direcionamento para os encontros caseiros, dos GRs, e para os encontros públicos em Tessalônica. Olha que interessante, o que nunca pode faltar enquanto nós aguardamos a volta de Jesus em nossas reuniões de GR ou de GA. Paulo diz a primeira coisa: estejam sempre alegres. Ou seja, nunca vai faltar a alegria do Espírito Santo, mesmo nas condições mais adversas. Paulo e Silas podiam cantar presos, e o cântico trouxe libertação para eles. Cantem de alegria, pulem de alegria. Eu estava escrevendo ali algumas recomendações para os momentos de clausura, né? Os momentos de quarentena, e uma dessas recomendações era exatamente o pulem de alegria, saltem de alegria, dancem, coloquem música, dancem com sua família, estejam sempre alegres, ou seja, alegria que não depende das circunstâncias, né? Aí ele diz também, oração contínua, nunca deixem de orar, verso 25 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. O prazer de falar com Deus todo o tempo, com uma maneira de mover a mão de Deus em favor de algo ou alguém. Ouvi um testemunho essa semana de um amado irmão que passou um momento de sufoco. Ele pensou que ia morrer, as defesas caíram bruscamente e ele foi levado ao hospital, teve que ir ao hospital. Não era Covid, mas era dengue hemorrágica. E esse irmão voltou para casa e medicado e está se recuperando, mas ele queria compartilhar comigo o fato de que por tantas vezes a sua amada o chamava para orar lá no cantinho, interceder. Ele nunca foi, a despeito de ser um homem piedoso, né? Um homem que gosta do corpo de Cristo, lê a palavra de Deus, é um homem de um coração muito aberto para contribuir, mas ele estava dizendo, olha como eu negligenciei, né? Agora eu estou correndo para o meu cantinho, porque eu quero estar na presença de Deus todo o tempo e valorizar a oração. Orem uns pelos outros, né? Orem em todas as reuniões, orem em todo momento, no seu grupo de relacionamento, individualmente. A outra coisa é, sejam gratos.
Então nós temos alegria no Espírito, oração contínua e ações de graças em toda e qualquer situação. Você não vai dar graças pelo câncer, mas você vai dar graças quando o diagnóstico for positivo, porque você vai, Senhor, eu te dou graças nesta circunstância. Posso não entender, posso não compreender, mas eu te dou graças. O Senhor está comigo. Então, ações de graças, né? Em toda e qualquer situação, é a vontade de Deus. Eu te agradeço por me libertar e salvar. É isso que a gente canta, não é assim? Outra coisa, saúdem uns aos outros. Esse ponto aqui, Paulo, nós não estamos podendo praticar, né? Não? Porque ele diz, olha, o símbolo da comunhão, animem-se, edifiquem-se uns aos outros, cumprimentem todos os irmãos com ósculo santo, beijo santo. Que saudade, não é? Mas nós vamos voltar logo, logo, mesmo de máscara, seja como for, né? Aquele toque, toque que nos une. É muito lindo isso, mas não deixe de ser gentil. Manda um zap para o irmão, né? Manda um meme qualquer, um bonequinho daqueles, né? Um emoji, né? do beijo, do abraço. É isso que Paulo está dizendo, não deve faltar em nossas reuniões. Saudação cordial. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo, né? Saúdem todos por mim. Capítulo 5, verso 24. A leitura da palavra não pode faltar. Animem-se e edifiquem uns aos outros como tem feito. Encarrego-os em nome do Senhor a lerem essa carta a todos os irmãos, né? Encarrego-os em nome do Senhor, leiam essa carta, ou seja, não deixe de ter palavra de Deus, onde quer que vocês se reúnam. A Bíblia, a palavra de Deus, o texto sagrado, tem que vazar da nossa boca, tem que vazar, tem que ser lida a palavra. É o mapa que medita, que abre, que planeja, que partilha, que avalia. O que nós não devemos fazer é apagar o espírito, extinguir a profecia, né? Aqui não se trata das virtudes do Espírito em nós, como o fruto do Espírito, 5:22, mas a manifestação do Espírito em cada discípulo, que traz uma palavra, um salmo, um testemunho. Não apague, cada testemunho, cada palavra é uma manifestação profética. O salmo, o ensino, revelação, como dizia lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Reprimir o irmão é reprimir o Espírito. Deixa eu falar. Embora tudo deva ser feito com decência e ordem, e sempre para o bem do corpo reunido, lembrando que o espírito do profeta sempre está sujeito ao próprio profeta. Não tem essa história de que eu não tenho controle. Não desprezem as profecias. Que profecias são essas? Lembra que nessa época o Novo Testamento não estava pronto ainda. Nós temos 3 tipos de profecias na Bíblia. Primeiro, a profecia preditiva, aquela de Atos capítulo 21, quando Ágabo disse que Paulo seria amarrado quando ele chegasse em Jerusalém. E Paulo não desviou o caminho. Ele disse, eu sei o que me espera, que seja feita a vontade de Deus. E aí, depois de ouvir a profecia, ele foi exatamente para onde o profeta tinha advertido que ele seria preso. Então, se a profecia é dada tentando adivinhar alguma coisa que vai acontecer no futuro, você pode desviar o caminho ou não. Mas esse é um tipo de profecia preditiva. Se não acontecer, o profeta teria que ser apedrejado, segundo Deuteronômio capítulo 18. Existe a profecia da Escritura, e essa está em 2 Pedro 1:20. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia da Escritura surgiu do entendimento do próprio profeta. Aí é palavra de Deus. Essa aí você não pode desprezar. E tem a profecia que é a edificação. Por exemplo, 1 Coríntios 14, 3 e 4. Mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece a toda a igreja. Então essa ideia de quem fala de forma a edificar, animar, fortalecer e confortar, está profetizando. Não despreze. O que você não deve fazer é desprezar. O que você deve fazer, usa discernimento. Verso 21a, põe à prova tudo que é dito. Qual o critério para colocar à prova? O que você sabe da palavra de Deus, como os bereanos, Atos 17:11.
Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta do que os de Tessalônica, porque eles ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse, mas examinavam também as Escrituras todos os dias para ver se o que Paulo e Silas ensinavam era verdade. Olha aí, eles ouviam, mas checavam com a palavra de Deus que eles liam e conheciam. Mas se o mensageiro for humano, diz o texto, fiquem com aquilo que é bom, examine tudo, mas retenha o que é bom, e afaste-se daquilo que não tem forma de mal. O que é forma de mal? É alguém que prega e não tem vida, é alguém que é incoerente naquilo que prega e naquilo que fala. Claro, você deve se afastar disso, examine quem fala. Claro que Deus pode falar pela boca de uma jumenta. Às vezes as pessoas perguntam, mas o ímpio está usando a palavra de Deus, ele está repetindo a palavra de Deus todo o tempo. Se Deus quiser pregar para o Brasil, ele usa quem ele quer. Se Deus quer pegar aquele versículo que o nosso presidente usa e fazer com que ecoe para o mundo inteiro, não tem microfone melhor, não tem alto-falante melhor. Isso não quer dizer que o presidente é crente, não quer dizer que ele é justo, não quer dizer que ele é isso, que ele é aquilo. Não interessa com isso. O que interessa é que é a palavra, a hora que disser, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, amigo, João 8,32, é palavra de Deus ecoando para todo canto, para a condenação e para a salvação. Isso não tem nada a ver com quem fala, né? Então, Deus está dizendo o seguinte, no âmbito da congregação, na medida que você ouve a palavra de Deus sendo pregada, então faça o seguinte, mantenha-se afastado de toda forma de mal. Mas palavra é palavra, tá certo? Deus pode usar, como eu disse, a jumenta. Deus pode usar o rei mau. Mas quando você convive com os seus irmãos no dia a dia, Deus há de dar discernimento para que você saiba se afastar daquilo que é incoerente, né? Incoerente. Não tem político coerente, mas tem homem de Deus que precisa ser coerente naquilo que prega com a sua vida. Estou falando de vida moral e vida ética, não de opiniões. Vida moral e vida ética. Escolhas ele pode fazer com A e com B, mas é vida moral e vida ética, certo? Vida cristã, palavra de Deus. Veja isso, examine isso com tranquilidade. E finalmente versos 23 e 24, o que Deus fará? Ora, o Deus da paz vai os tornar santificados em todos os aspectos, espírito e alma e corpo de vocês serão mantidos irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus Cristo. Essa é a parte de Deus, que lindo! No presente ele continua a nos santificar integralmente, corpo, alma e espírito. É hora de santificar nossa boca, nossos olhos, nossos ouvidos, nosso corpo, a comida que comemos, né? As coisas que vemos. É hora de santificar também a nossa alma, é hora de santificar nosso corpo, e no futuro ele vai nos apresentar irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus Cristo e na volta do Senhor Jesus Cristo. Por que Deus fará isso? 1 Tessalonicenses 5, 24, porque ele é fiel. Aquele que nos chama fará isso acontecer, porque ele é fiel. Ele vai cumprir suas promessas a despeito de nós. Glória a Deus. Qual é a conclusão? Paulo entrega-os a graça de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Glória a Deus, IBC. Glória a Deus, Igreja de Jesus. Glória a Deus, você que está espalhado aí, Brasil afora, mundo afora, em nome de Jesus. Que a tua esperança renasça nesses dias. E que você entenda que o dia do Senhor virá. Que você entenda que o dia do Senhor será um dia de julgamento, será um dia de livramento. O dia do Senhor virá. Que você entenda que a volta do Senhor Jesus Cristo virá nesses dois estágios. Ele já veio e ele então voltará. E ele voltará para arrebatar a sua igreja, certo? E ele voltará também com a sua igreja para pisar no Monte das Oliveiras. E aí vai se cumprir. Todo olho verá, até aqueles que o traspassaram, no caso o povo judeu, que será salvo, mas que verá o Messias a quem eles crucificaram. O dia glorioso, final da tribulação.
Mas em tudo isso, até quando se fala sobre essa terra que será totalmente desfeita, né? Os elementos ardendo se desfarão, né? Como o Krakatoa, né? Em ebulição. Essa semana vi também uma menina muito linda, a Júlia, ela sabe quem é, né? Falando sobre o Krakatoa, entrevistando o papai em casa, muito lindo, né? Brincando de repórter, muita criatividade, as crianças em casa brincando, ela então entrevistando o pai sobre o Krakatoa, não só o Krakatoa, mas 8 a 10 vulcões daquela região ali entraram em erupção. O mundo o magma vai tomar conta de tudo, mas o Senhor fará novos céus e nova terra. Mas à luz de tudo isso, à luz da segunda vinda de Jesus, à luz do arrebatamento, à luz do milênio, à luz do julgamento final, que tipo de pessoa você deve ser? Como você deve estar preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo? É isso que Ele está interessado. Que todas essas coisas te levem não à futurologia, mas à santidade. E você pode, em primeiro lugar, entregar a sua vida a Jesus agora. Orar aí dizendo: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha quarentena, renova a minha esperança. Tira de mim o desespero, tira de mim a decepção, porque eu criei expectativas demais sobre pessoas, coisas, momentos da história. Eu me decepcionei, perdi tudo, mas você não precisa continuar perdido. Você agora pode ser encontrado por Jesus. Basta você sinalizar: entra na minha casa, entra na minha vida, como Zaqueu, entregando a sua vida a Jesus, recebendo como seu Senhor e Salvador agora mesmo. E você que é crente em Cristo Jesus, faça essa oração aí, tá certo? Você que ainda não fez: eu entrego a minha vida a Jesus agora, e quero fazer parte desse reino maravilhoso, dessas verdades maravilhosas, e aguardar a bem-aventurada vinda de Jesus. E você que é crente em Cristo Jesus, esteja pronto. A melhor maneira é viver igreja, sendo submisso, honrando sua liderança, abençoando seus irmãos, edificando, exortando, amparando, cuidando, tendo misericórdia até dos inimigos, estando assim preparados para a volta de Jesus. É assim que Ele quer ver a sua igreja. E sabe, é desta forma que você vai ser um instrumento, como diz Pedro, para abreviar a volta de Jesus. Eu creio num segredinho, que na medida que eu proclamo o nome de Jesus e mais pessoas vão se convertendo, o número dos eleitos, o número daqueles que vão compor a igreja de Jesus vai se completar e Ele volta. Eu quero contribuir para isso, continuar falando do amor de Jesus. Muitos rejeitarão, mas muitos aceitarão também em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esse domingo precioso. Que a tua igreja continue em quarentena, aguardando, sem temor, sem medo, com criatividade. Oro por aqueles que estão enfermos, Senhor. Levanta, sustenta, preserva. Não permite que o anjo da morte leve, passe, Senhor, mas que seja um momento de restauração, de cura e de ressurreição, em nome de Jesus. O Senhor é poderoso para fazer isso, eu creio, Senhor. Eu experimentei isso na minha vida e sei que o Senhor é poderoso para fazer isso na vida de muitos também. Muito obrigado, Senhor, pela tua igreja, pela tua palavra, por essa esperança viva e pelos ensinos que o Senhor nos permitiu conhecer hoje. Para a honra e glória do teu Filho, em nome de quem oramos e agradecemos. Amém. Amém. Como o Senhor é, ninguém é tão santo como o Senhor é. Não há outro nome tão poderoso. Teu nome é eterno e está acima
pertencem a majestade e o poder. Glória e honra o Senhor merece receber, pois tudo vem de ti e está em tuas mãos. Oferecemos a ti o que já recebemos. Glória e honra ao Rei, e o levantar das nossas mãos ao Rei. Glória e honra ao Rei, e o levantar das nossas mãos ao Rei. Não há ninguém maior, nem mesmo um igual. Tua grandeza incomparável é, jamais existirá um Deus além de ti. Tua beleza inigualável é, não há ninguém maior, nem mesmo um igual. Tua grandeza incomparável é, jamais existirá um Deus além de ti. Tua beleza inigualável é. A ti pertence a majestade e o poder. Glória e honra o Senhor merece receber.